Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de macro, hoje vamos trabalhar no capítulo 11, que é uma continuação dessa parte de crescimento aí do livro do Blanchard. Então, o capítulo 11 é sobre poupança, acumulação do capital, e produto, tá? Inicialmente, pensar algumas questões históricas aí. Então, desde 1950, a taxa de poupança dos Estados Unidos foi 17%. Na Alemanha, foi 24%. E no Japão, foi 30%. Então agora temos nossa primeira questão aí do nosso capítulo. Será que essa diferença nas taxas de poupança explica por que os Estados Unidos cresceu menos do que esses países. Tá? Essa é a nossa primeira questão. E uma segunda questão é a seguinte: será que aumentar a taxa de poupança dos Estados Unidos levaria ao maior crescimento sustentável? Então, aumentar a taxa de poupança aumenta o crescimento sustentado do país. Então essas são algumas questões que a gente vai tentar responder nesse capítulo, tá? Mas já adiantando, a resposta é não, tá? O que a gente vai conseguir com uma maior taxa de poupança é ter um nível de produto a longo prazo maior, mas o crescimento ele não se sustenta no longo prazo. E a gente vai ver o porquê disso nesse capítulo. Vou pensar aqui a seção 11.1, que é interações entre produto e capital. Começamos a montar nosso modelinho. Pegar algumas relações, vamos pegar algumas relações aqui. Então, mudança no estoque de capital. O crescimento do estoque de capital, alguma coisa assim, tá? Isso, com certeza, afeta o próprio estoque de capital.
certo? Chamar essa de passo 1 aqui. Isso, por sua vez, afeta produto. Chamar isso de 2, que também acaba afetando poupança, lógico, barra investimento, né? Isso é a mesma coisa, ou são equivalentes na contabilidade nacional. E isso, por sua vez, afeta a mudança no estoque capital também, tá? E teríamos um ciclo aí da relação estoque capital e produto dado por essas relações. Então a gente vai trabalhar um pouco cada uma delas. Vamos pensar nesse primeiro passo aí, tá? Então, efeitos do capital sobre o produto. A gente tem a nossa função de produção, que a gente já vem trabalhando com ela há algum tempo. Capital por trabalho. Foi falado já na aula anterior que a gente pode trabalhar isso em termos per capita. Vamos colocar dessa forma. E simplificar um pouco a notação aqui. Tá? Então vamos colocar uma outra função que é relacionada a essa, mas ela é um pouquinho diferente só para facilitar a nossa notação, a gente não ficar carregando o número 1 aí nessa notação, tá? Então aqui, só para ficar um pouco mais claro, isso aqui significa isso aqui, tá? Só para facilitarmos um pouco o que estamos trabalhando. Bom, agora vamos precisar de outras hipóteses aí para trabalhar com o modelo, tá? Dado que a gente quer analisar a acumulação de capital, a gente precisa de outras suposições. Então, suposição 1. A gente tem que a quantidade de habitantes, aí, de pessoas da nossa economia, são as pessoas empregadas e as desempregadas. Tá? A gente vai supor que a variação na população e a variação no desemprego, ou seja, a taxa de crescimento da população e a taxa de crescimento do desemprego é igual a zero. Lógico, isso implica que também a variação no nosso número de pessoas trabalhando também vai ser igual a zero. Tá? Então essa é a nossa primeira suposição. Então, sob essa hipótese, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter que variações no produto é igual a variações no produto vamos escrever assim, no produto por trabalhador, que é igual a variações no produto per capita, tá? Então essa é a primeira hipótese. Isso aqui é basicamente para facilitar a nossa análise sobre a acumulação de capital. Bom, a suposição 2 é que não há progresso tecnológico, tá? Não há progresso tecnológico. Então, o que a gente está fazendo aqui é deixando que, basicamente, que o produto do país aumente apenas com o aumento do estoque de capital. E assim a gente está isolando esse efeito. Então, com essas hipóteses, temos que o nosso produto aí por trabalhador, aqui nem estou colocando o índice de tempo, já para representar isso,
é igual a uma função do capital por trabalhador, isso daí mantido constante. Tudo bem? Então, agora a gente vai analisar a acumulação do capital. Então, efeitos do produto sobre a acumulação de capital. Então, para derivar a relação produto e investimento, faremos 3 hipóteses. Primeira hipótese, tá? A gente ainda continua trabalhando com uma economia fechada. Então, nosso investimento vai ser igual à poupança privada mais a poupança pública. Certo? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que a gente não quer trabalhar com poupança pública. Tudo bem? Então, vamos colocar isso aqui. 1, 2. E a terceira é que a gente tem... O que é poupança? Poupança é o que sobra da nossa renda depois do consumo. A gente tinha o consumo, ele era um consumo autônomo mais uma propensão marginal a consumir, vezes a renda, né? Vamos pensar aqui, pensar a própria renda como uma renda disponível, e a gente pensar que isso aqui é igual a zero, a gente vai ter que consumo é isso aqui, então poupança, vou colocar ali, então poupança é igual a isso aqui, que é igual a 1 menos a propensão marginal a consumir, vezes y, ou seja, a gente tem que a poupança tem a propensão marginal a poupar, vezes y, né? E o que a gente vai supor, então, combinando as nossas três hipóteses, a gente tem que o investimento em T, vamos ter que o investimento em T igual a propensão marginal a poupar, vezes a nossa renda, o nosso produto. Bom, agora a gente tem que falar como que evolui o capital, tá? Então, investimento e acumulação de capital. Então, o que a gente precisa aqui de uma regra de movimento do capital no tempo, tá? Então, a gente tem que o capital de T mais 1, ele é o capital que sobra depois de uma taxa de depreciação delta, mais o investimento do período. Tudo bem? Se a gente dividir tudo por N, a gente tem isso aqui per capita, isso per capita, isso per capita. Podemos também passar esse capital para o lado esquerdo dessa igualdade. Então vamos ter que a variação no capital per capita é igual ao investimento per capita menos a depreciação per capita desse capital. E a gente sabe o que é o investimento per capita, né? O investimento per capita, ele é a
taxa de poupança vezes produto per capita. Então a gente já pode substituir isso e a gente tem essa nossa nova relação. Chamar essa equação de 11.2. Tá? Vamos seguindo. Agora, seção 11.2, que são as implicações de taxas de poupança diferentes. Então o que a gente vai fazer vai substituir 11.1, que é a nossa função de produção, na 11.2. Então temos aqui a nossa nova função. Então, só falar um pouquinho o que é o que aqui. Então, essa parte à esquerda, o que é a mudança do capital de T para T mais 1. Tá? Essa parte aqui é o investimento em T, certo? E essa parte aqui é a depreciação. Opa. Depreciação do capital em T. Tá? Então essa regrinha aqui de movimento vai ser bastante importante na nossa análise. Tá? O que a gente pode perceber? Se o investimento em T é superior à depreciação do capital em T, a gente tem que esse lado está aumentando, certo? Então o capital em T mais 1, o capital per capita em T mais 1 será superior ao capital per capita em T. Se a depreciação do capital for maior do que se a depreciação do capital que for superior ao investimento em T, a gente vai ter uma queda no estoque de capital, ou seja, a gente vai ter o capital no período T superior ao capital de T mais 1. Tudo bem? Essa é o que essa relação está dizendo. Desenhar um gráfico para colocar tudo que a gente tem aqui no nosso modelinho. Aqui, produto per capita, né? Produto por trabalhador. Aqui, capital por trabalhador. A gente vai desenhar primeiro essa relação aqui, que é a taxa de depreciação do capital. Uma segunda equação que a gente precisa é a nossa função de produção. E o que é o nosso investimento? Nosso investimento era uma taxa de propensão a poupar vezes o produto, né? Vezes a renda por trabalhador, o produto por trabalhador. Como essa propensão é entre 0 e 1, a curva do investimento ele vai ser parecido com essa curva do produto, só um pouco menor, porque esse S ele é menor do que 1, certo? Então aqui S, F, KTM, tá? Esse ponto aqui em que o investimento é igual à depreciação do capital, se a gente voltar aqui na nossa equação,
isso é igual a isso, isso somente ocorre se esse lado aqui é igual a zero, correto? Então esse é o nosso nível de estado estacionário, o nosso nível de longo prazo, assim dizendo. Então isso aqui é o nosso K estrela sobre N. Tá? Nesse mesmo ponto a gente tem nosso produto de longo prazo, que está relacionado com esse nível de capital a longo prazo. Tá? Tudo bem? Então o que a gente tem aqui? Dado que nessa economia a gente só tem investimento e consumo, essa distância aqui, vamos colocar alguns pontos, chamar aqui de ponto A, ponto B e ponto C. Então a distância de A a C é tudo isso aqui, certo? Então é o nosso produto por trabalhador de longo prazo. A distância de A a B é o nosso investimento por trabalhador de longo prazo, do nosso estado estacionário. E de B para C é o nosso consumo por trabalhador de longo prazo. Tudo bem? Essa é o primeiro grande resultado que temos aqui. Vamos trabalhar com esse gráfico novamente aqui, considerando algumas questões. Tá? Desenhar novamente o nosso gráfico. Então isso aqui é depreciação do capital, não preciso dessa estrela. Isso aqui é a nossa função de produção. Isso aqui é o nosso investimento, tá? Bom, só lembrando, esse era o nosso estado estacionário. Vamos supor que a nossa economia esteja nesse ponto aqui, chamado de K0N. Tá? Então o que a gente tem aqui? Esse ponto aqui, vamos pôr umas letras, chamar isso A, B, C e D. Tá? Primeiro fato importante aqui, o nosso investimento é superior à nossa depreciação. Nosso investimento nesse nível aqui é superior à nossa depreciação. Então, se a gente olhar lá na nossa equação da acumulação de capital, se o investimento é superior à depreciação, quer dizer que o capital está aumentando, né? O capital de T mais 1 por trabalhador é superior ao capital de T. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter um movimento nessa direção, até esse nível steady state. Tudo bem? E o mesmo ocorre também com o nosso produto. Nosso produto e nosso investimento também estão caminhando esse nível de steady state. Tudo bem? Então o que é importante aqui, só para destacar, é que essa distância aqui, C é diferente de B, tá? A distância deles aqui. Então quer dizer que o investimento é superior à depreciação e por isso você tem uma acumulação de capital e uma convergência até esse nível de steady state. Comparar o outro lado agora.
pensar. Opa, ficou um pouco ruim. De novo, aqui temos a nossa depreciação. E aqui é a nossa poupança ou nosso investimento, tá? Vamos pensar, de novo, né? A gente tem que o nosso nível de steady state é esse aqui. Tá? Vamos pensar que a gente está nesse ponto. Chama isso aqui de K1. O que a gente tem aqui? Vamos chamar de novo. A, B, não, vou usar o padrão que eu estava usando, chamar isso de C, e aqui B, tá? Aqui D. Qual que é a diferença aqui do gráfico anterior? A gente está tendo que C é menor do que B, certo? O que a gente está tendo? A gente está tendo uma taxa de depreciação do capital superior ao investimento. Se a gente olhar aqui na nossa função de acumulação de capital, o que a gente está tendo? A gente está tendo que o investimento não está sendo suficiente para cobrir a depreciação do capital. Então, o que está ocorrendo com a mudança do capital? O capital em T mais 1 está ficando menor do que o capital em T. Tá? Então, a reposição do capital não está sendo suficiente para manter esse nível de crescimento do capital per capita. Então, o que a gente vai ter é uma convergência para o nível de steady state. Tá? O mesmo ocorre também com o investimento e aqui com o produto. Tudo bem? É essa primeira relação importante aqui da taxa de acumulação de capital, investimento, poupança e produto. Vamos olhar agora para o estado estacionário da economia. Tá? O que é esse nível de estado estacionário que a gente vem falando aí? Então, capital e produto no estado estacionário. Vou colocar de novo aqui as equações 11.1 e 11.3, tá? Só para ajudar. Então, a nossa equação 11.1 era isso aqui. A nossa 11.3 era essa equação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente basicamente tira o índice de tempo nessa equação, nessas duas equações. Ou seja, a gente está assumindo que o capital não muda, o capital por trabalhador não muda. Então, o que a gente está tendo? Que o KT mais 1 por N é igual a KT por N. E o que a gente vai ter, então, aqui, dadas essas duas relações, a gente vai ter que, primeiro nessa, né, a gente vai ter que S FKN é igual a delta KN e F igual a F de KN, tá? Essa aqui a gente vai chamar, vamos colocar estrela, que significa estado estacionário, colocando aí nas nossas variáveis endógenas. Essa é a equação 11.4, essa 11.5. Vamos olhar agora a importância da taxa de poupança no produto. Tá? Então, taxa
de poupança e produto. Vamos desenhar nosso gráfico novamente aqui. Esse aqui é o capital por trabalhador, aqui produto por trabalhador. Temos a nossa depreciação. Vamos ter aqui, vou chamar aqui o nosso investimento. A nossa função de produção. Nesse nível da taxa de S, dessa taxa de poupança, dessa propensão marginal a poupar, a gente vai ter esse estado estacionário para o capital. E esse nível de produto, certo? Vamos chamar de estrela. Vamos supor agora que teve um aumento no S, tá? Vou chamar isso de 1, então, e aqui K1, Y. Vou pensar um S2 aqui, então a gente tem um deslocamento dessa curva. Então, primeira coisa, a gente tinha o steady state dado aqui. Agora a gente tem o steady state com a estrela 2 dado nesse ponto. E aqui o nosso produto. Eu desenhei muito inclinado aqui, mas a ideia é de você ter um pouquinho superior aqui, vamos supor que para a gente ter um aumento aqui nesse nível, tá? Então aqui o que a gente tem é que y2 por n é superior a esse nível, tá? Então o que a gente vai ter durante algum período, essa maior taxa de poupança gera um crescimento do produto, tá? Mas é um deslocamento de um estado estacionário para outro, tá? Então a gente tem durante algum período um crescimento do PIB por trabalhador positivo. Mas chega nesse ponto, que é o novo ponto steady state, aqui voltamos a ter o nosso investimento igual à depreciação. Então, o que a gente tem de um ponto ao outro, uma mudança de steady state, mas há uma convergência para esse novo nível. Tá? O que é importante destacar aqui? A gente aumentou nossa taxa de poupança. Não necessariamente significa que a gente está diminuindo o consumo, né? Porque aqui, de qualquer forma, a gente teve um crescimento do produto de steady state. Então, aumentar a taxa de poupança no curto prazo não significa que a gente vai ter uma queda de consumo no longo prazo. Isso é importante, tá? Uma primeira questão. Mas um fato importante também, no curto prazo, ou de uma mudança de um nível para outro, você tem que abrir um pouco de consumo, abrir mão de consumo para ter uma maior poupança, para assim você ter uma taxa de crescimento, ou você ter um nível de PIB de longo prazo maior. Um outro gráfico que pode ajudar o que está acontecendo aqui é a gente colocar o PIB por trabalhador no tempo, né? E aquela mudança seria... Aqui temos tempo e aqui produto por trabalhador. Vamos pensar que esse é aquele nível Y1N, tá? E aqui é o momento T, que é o momento em que a taxa de poupança fica maior que a taxa de poupança 1. Então, nossa economia vem nesse ritmo até T, tá? Porque está no estado estacionário. E aqui a gente tem um outro nível, vou colocar dessa forma, que é o Y2N. Então a gente tem
taxas de crescimento do produto positivo e vai convergindo a esse novo nível aqui. Então o que a gente vai ter nesse momento aqui, vamos pôr que esse aqui seja um T', tá? Então de T até T', a gente está tendo uma variação no produto por trabalhador positivo, tá? Então assim, aumento na taxa de poupança, ele consegue durante algum período fazer com que essa economia tenha taxa de crescimento positivo, tá? Uma taxa de crescimento positivo. Então o produto está crescendo durante algum período, mas no momento que ele atinge um novo nível de estacionário, esse crescimento ele fica zero. Tudo bem? Era essa relação. Então é importante entender essa relação da taxa de crescimento, da taxa de poupança em relação ao crescimento do produto por trabalhador e em relação ao nível de produto. Importante agora a gente olhar para o consumo, tá? Então, taxa de poupança e consumo. Primeira coisa, o governo pode afetar a taxa de poupança, né? Ou de que forma o governo pode afetar a taxa de poupança? Então, como o governo pode afetar a taxa de poupança? Poupança. Tá? Primeira coisa, poupança pública. Ali, uma das suposições, a gente estava supondo que T era igual a G, né? Então você não tinha uma poupança pública, porque a gente estava preocupado em analisar a poupança privada. A gente pode supor que tem uma poupança pública positiva, né? Isso aqui também vai afetar então a poupança do país. E assim a gente teria uma taxa de poupança maior. A gente pode também ter tributos, por meio de tributos, o governo afetar a poupança privada, né? Por tributos. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem que a poupança, o que ela é? A renda menos o que a gente consome depois que a gente paga tributos, né? Então, vamos pôr que aqui, na verdade, seria em relação à renda disponível. A gente estava supondo isso em relação à renda, né? Então, o que é o consumo? O consumo ele é uma propensão marginal a consumir vezes a renda disponível, que é a renda menos tributos. A gente pode pensar isso exógeno ou endógeno, de qualquer forma. Mas então, se a gente diminui, ou na verdade, se a gente aumenta o tributos aqui, a gente diminui consumo pelo efeito na renda disponível, e aqui a gente tem a possibilidade de aumentar a poupança pública. Então o governo pode forçar a poupança nacional, um aumento na poupança nacional, forçando as famílias a consumirem menos por meio de impostos. Agora uma pergunta que surge: qual que é o nível de poupança que um governo deve desejar, tá? Então, que taxa de poupança os governos... Porque taxa de poupança a gente está pensando no S minúsculo, tá? Poupança os governos devem desejar. Lógico que a gente já vem analisando assim,
venho comentando que sim, um aumento de poupança no curto prazo vem acompanhado de uma queda no consumo no curto prazo, mas isso não necessariamente uma queda no consumo de longo prazo. Vamos colocar o nosso gráfico de novo para analisar o que a gente pode ter aqui. A gente tem a depreciação aqui, tem a produção e tem a nossa poupança, tá? Então, delta KTN. Opa. Aqui. Bom, se a gente tem uma taxa de poupança igual a zero, isso implica que tudo que a gente está produzindo em termos per capita está virando consumo. Se a gente pegar a nossa equação a lei de movimento capital ali, a lei do movimento capital, a gente vai ter que a variação capital T mais 1 também é menor do que zero. Então essa economia está saindo aqui do steady state e caminhando para o ponto zero, né? Então no longo prazo, nosso consumo é zero, nosso produto é zero, nosso consumo é zero. Isso também não é desejável, né? Então uma economia que não poupa não é sustentável. Vamos pensar o outro extremo. Aqui o nosso nível de steady state, tá? Vamos lá. Então tá aqui o nosso gráfico. Então vamos supor que agora S igual a 1. O que isso implica? Implica que a nossa economia só tem investimento, né? Então, o que a gente saltou desse ponto para esse, e agora a gente não consome mais, né? Então aqui o consumo é igual a zero, e isso também não é sustentável. Então o que a gente vai ter? A gente precisa de uma taxa de poupança que seja entre 0 e 1. E a gente pode pensar uma relação de taxa de poupança e consumo por trabalhador, alguma coisa desse tipo, com esse nível máximo aqui, chamado de SG. Então esse é o consumo máximo de estado estacionário, tá? Então consumo lógico per capita, né? Máximo de estado estacionário. Que a gente chama isso regra de ouro. Tá? Vamos olhar um pouco a regra de ouro. Vamos supor que uma economia aqui chamada S1, ela tem uma taxa de poupança além dessa regra de ouro aqui. Tá? O que significa? Significa que o investimento nessa economia é muito alto, né? E ela poderia abrir mão um pouco de investimento para você ter o maior bem-estar, que seria um maior consumo nesse período. Então, uma economia nesse nível aqui poderia abrir mão um pouco de crescimento para ter um maior bem-estar. Vamos pensar o contrário, chamar de um S2 aqui. Um S2, essa economia, ela está consumindo abaixo do que ela poderia, porque a taxa de poupança dela é ainda maior. Só que o que ocorre? Por que é difícil você convencer alguém a aumentar a taxa de poupança, ou seja, aumentar para SG o valor que está em S2? Porque, lógico, é óbvio que aqui o consumo
no estado estacionário é maior do que nesse ponto aqui. Mas a gente está falando que para você atingir esse nível de estado estacionário maior, a gente tem que abrir mão de consumo no curto prazo. Então, para você ter um consumo maior no longo prazo, você tem que ter um consumo menor no curto prazo. E isso é difícil você convencer a geração corrente, a geração que está agora, que vota nos políticos, a aceitarem, a geração aceitar essa mudança na taxa de poupança e uma queda de bem-estar presente. Então, se uma economia está nesse nível de S2, e mesmo que todos saibam que no longo prazo ela pode ter um nível maior de consumo, um nível maior de bem-estar, ela teria que abrir mão de bem-estar no curto prazo. E isso é muito difícil de se realizar. Então, por isso, muitas vezes, é difícil de fazer com que uma economia ela convirja para um nível de produto e de consumo de países ricos. É um dos motivos. Pensar em algumas grandezas aqui. Então, seção 11.3, uma ideia das grandezas. Então, basicamente, a gente atribui uma função para a nossa produção, tá? Então, pensar nessa função aqui. 0,5, 0,5. Chamar de 11.6. E a gente passando isso para per capita, né? A gente divide. Vamos dividir tudo por N. Isso aqui N. Isso implica que a gente vai ter Y N igual a Kn raiz ou Kn elevado a 0,5. Se a gente substituir essa relação aqui na nossa lei de movimento de capital, então o que a gente vai ter? Chamar essa relação de 11.7. Bom, com isso a gente tem que S Kn elevado a meio igual a delta Kn. A gente vai passar isso aqui dividindo, tá? Então a gente tem Kn. A gente tem um 1 aqui, né? Porque está subentendido. A gente passou dividindo. Isso é subtrair por meio. E a gente tem S dividido por delta. 1 menos meio dá meio. Então o nosso nível de estado estacionário do capital por trabalhador é elevar ao quadrado os dois lados daquela relação anterior. Ou seja, nosso nível de capital steady state, de estado estacionário, nosso nível de capital de estado estacionário é dado por essa equação, que a gente chama de 11.8. A gente substituindo esse resultado na nossa função de produção, a gente vai ter o nosso produto por trabalhador de estado estacionário, que é meio elevado a vezes 2, que dá 1. Então isso aqui 11.9, tá? Então o que a gente nota aqui que quanto maior a nossa taxa de poupança na nossa economia, maior é o estoque de capital de estado estacionário e maior o produto estacionário. Quanto menor a taxa de depreciação da nossa economia, maior é o estoque de capital de estado estacionário e maior é o produto da nossa economia de estado estacionário. Tudo bem? A gente pode
colocar alguns números aí, tá? Vamos supor que a nossa taxa de poupança é 10% ou 0,1, a depreciação também 0,1. Então, substituindo ali na nosso resultado estacionário, a gente tem que isso aqui dá 1 e o nosso produto também dá 1. Vamos supor que agora a nossa taxa de poupança aumentou. Então S agora é 0,2. Então o que a gente tem? A gente tem 2 elevado a 2, que dá 4. E a gente vai ter que nosso produto agora ele é 4 elevado a meio, que é igual a 2. Tá? Então o que a gente viu aqui nesse exemplo. Se a gente aumentar a taxa de poupança da nossa economia, a gente aumenta tanto o estoque de capital do estado estacionário como o produto de estado estacionário da nossa economia. Bom, por fim vamos olhar a regra de ouro aí para esse exemplo aí funcional, tá? Então o que a gente tem? A gente tem que o produto de uma economia, né, a demanda agregada igual ao consumo igual ao investimento, ou seja, consumo é o produto menos o investimento. Se a gente colocar tudo isso em termos per capita e usar aquela função que estamos trabalhando, o consumo, vamos já olhar no estado estacionário, né? Nosso consumo de estado estacionário, isso aqui, né, é YN menos SYN, tá? Então nosso consumo aqui, que ele é 1 menos SN, S dividido por delta. Então esse é o nosso consumo de estado estacionário, tá? A regra de ouro, então, regra de ouro, o que é? É você maximizar o teu consumo per capita em relação à tua taxa de poupança, tá? Então a gente vai derivar essa expressão anterior em relação a S. Vamos fazer isso aqui. A gente tem que fazer a regra do produto, né? Porque a gente... Bom, aqui a gente tem que fazer a regra do produto, porque o S ele está em duas funções ali, então a derivada do primeiro. O primeiro é essa parte aqui, okay? E o segundo é isso aqui. Então a derivada do primeiro é menos 1, vezes o segundo, que é S delta, mais o primeiro, que é 1 menos delta, vezes a derivada do segundo, que é 1 sobre delta. Isso aqui é igual a 1 sobre delta, 1 menos 2S. E a gente está falando aqui de maximização, então isso aqui tem que ser igual a zero. Então a gente vai chegar que 1 menos 2S é igual a zero. Então S é igual a 0,5. Então esse é o SG, que é a taxa de poupança para a regra de ouro. Ou seja, é a taxa de poupança suficiente para maximizar o consumo por trabalhador da economia. Bom, isso é basicamente o que a gente queria trabalhar nesse capítulo.